Boa madrugada, boa tarde, boa noite, bom dia, senhores. Estamos mais uma vez reunidos aí para mais uma videoaula, aula 31 de março. Nessa aula a gente vai ver sobre função afim e função quadrática. Fica aí com a gente. Muito bem, vamos começar nossa aula de função afim e função quadrática. Começando com função afim. Função afim é todo tipo da função que pode ser escrita da forma ax mais b com a diferente de zero. Lembrando que eu tenho que considerar o meu domínio o conjunto dos números reais e o meu contradomínio também o conjunto dos números reais. Tá? O a e b são coeficientes em que o a é o coeficiente de x, é a nossa taxa de variação, e o b é o termo independente de x na minha função afim. Tem que ficar atento a esses coeficientes que aparecem aí. Tá? Muito bem, o que é que essa taxa de variação ela importa? Por que o nome é taxa de variação? Porque ela mantém a proporcionalidade, tá? Ela mantém algo fixo. Por exemplo, toda vez que você variar 1 em x, significa que você vai variar a em f de x. A sendo a sua taxa de variação. Então, como é que isso vai funcionar? Vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma função f de x igual a 3x mais 1, observe que essa função é uma função afim, em que o a vale 3 e que o b vale 1. Tá? Nessa função, eu vou mostrar, variando 1 em x, o que vai acontecer com o f de x. Então, se eu suponho que eu coloque x igual a 1 nessa função. Para x igual a 1, temos que f de 1, eu calculo fazendo 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4, ou seja, meu f de 1 deu 4. Tá? Se eu fizer para x igual a 2, eu vou obter que meu f de 2... Meu f de 2 vai ser 3 vezes 2 mais 1. E 3 vezes 2 é 6. 6 mais 1 dá 7. O que eu quero que você perceba é que houve aqui uma variação em x. Essa variação em x que houve foi de 1 para 2. Ou seja, o x variou 1. Enquanto que a variação em f de x que houve foi 3. Esse 3 que o f de x variou, você pode perceber que ele é exatamente o valor do a. Tá? Então, esse a é a taxa de variação, é o quanto eu vou variar. Uma aplicação disso aí. Seja f uma função afim, tá o quê? F de 5 menos f de 2 dá 27. Determine f de x mais 2 menos f de x menos 3. Não sei que função é essa. Eu sei que ela é afim, é do tipo ax mais b. Mas ele não está pedindo para determinar a função. Ele está pedindo para determinar uma diferença. E essa diferença de função a gente pode verificar simplesmente usando aquela ideia inicial que a gente estava mostrando agora. Tá? A ideia da proporcionalidade, a ideia do a, que é exatamente a minha taxa de variação. Veja, no x, nessa questão, eu tive que houve uma variação de 2 para 5 no x. Olha só, eu tinha f de 5 e f de 2. Então, o x uma hora era 5, uma hora era 2. 5 menos 2, a variação foi 3. Em compensação, a variação de f de 5 menos f de 2 deu 27. Ora, se eu variei 3 em x e variei 27 em f de x, o que vai acontecer se eu variar apenas 1 em x? Pela proporcionalidade, eu vou variar apenas 9 em f de x. Tá? Então, esse 9 que foi variado aqui é a minha taxa de variação. Isso quer dizer o seguinte, eu volto para a questão anterior agora. A questão ele diz que eu preciso determinar quanto é f de x mais 2 menos f de x menos 3. Ora, vou verificar quanto varia x mais 2 e x menos 3. Para fazer essa variação, basta fazer uma subtração, né? E essa subtração, ela se dá por x mais 2 menos x menos 3. Sinal de menos na frente, vou trocar o sinal do x menos 3, vai ficar x mais 2 menos x mais 3. Esse resultado, x e menos x eu cancelo, 2 mais 3 eu encontro 5. Isso quer dizer que o x variou em 5. Se o x variou em 5 e eu estou vendo que nessa questão, cada vez que o x varia 1, o f varia 9, ora, eu variei o x em 5, eu vou variar o f em 5 vezes 9.
variar o f em 5 vezes 9 dá 45, que é exatamente a resposta do que ele está pedindo. F de x mais 2 menos f de x menos 3. Okay? Essa é uma aplicação muito interessante, uma aplicação diferente do que se pede de taxa de variação. Vamos continuar. A função afim ela ainda possui como gráfico uma reta, né, cujo crescimento depende do sinal do A. É interessante que a gente está vendo em geometria analítica as equações da reta. E a função afim é um tipo de equação de reta. Tá? Então vamos lá. Se eu olho para o meu A, ou seja, para a minha taxa de variação, quando a taxa de variação é positiva, quando A é maior do que zero, a minha função é crescente. Quando A é menor do que zero, a minha função é decrescente. Como é que eu decoro isso? Eu sempre decoro assim, ó, o A é que vai me dar o humor da função. Se o A é positivo, o positivo lembra coisas boas para cima. Se o A é negativo, o negativo lembra coisas ruins para baixo. Tá? Então, olha só que aí você tem nesses pontos aí no eixo y, é exatamente onde bate o termo independente, o valor de b. Então, essas duas funções que aparecem aí, eu tenho b batendo exatamente na mesma altura. Tá? É 4, que é o termo independente da função. Os zeros da função são exatamente onde o gráfico toca no eixo x. Então, o que é o zero da função? É aquilo que zera a função. Quando iguala a zero, você descobre o valor de x. Tá? Esses são os zeros da função. A função quadrática ela é um pouco diferente. Tá? Ela é do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Em que a, b e c são os coeficientes em que esses coeficientes eles mexem com o gráfico da função. Né? Os sinais dos coeficientes vão dar características diferentes para o gráfico da função. O A representa a concavidade. Então, se o A é positivo, positivo lembra coisas boas sorrindo, concavidade para cima. Se o A é negativo, negativo lembra coisas ruins para baixo, ele vai ficar triste. Tá? Então, essa é uma forma de a gente saber o que vai ocorrer com a concavidade da parábola. O B, bem, eu coloquei aí uma coisa interessante. O B é exatamente o valor de f' de zero da função, em que f' representa a derivada da função. Aí você vai dizer, poxa, professor, não sei o que é derivada, o senhor nunca viu. Você nem precisa ver isso agora. O que eu quero que você saiba é o seguinte, você tem que olhar para o gráfico da função, e olhando para o gráfico da função, verifica a parábola na hora que ela está passando no eixo y. Se ela estiver passando no eixo y descendo, o B é negativo. Se ela estiver passando no eixo y subindo, o B é positivo. Tá? E o C é exatamente o que toca no eixo y, que representa o meu termo independente. Então, como dito, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, cuja concavidade depende do sinal do A. A positivo, concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo. O termo independente é exatamente onde ele toca no eixo y. Tocou no eixo y é o termo independente. Tá? Exatamente o meu C nesse caso. Os zeros da função, do mesmo jeito que ocorre na função afim, os zeros da função são aqueles que tocam no eixo x. Aí, por último, bem, o A, B e C, como eu falei, são os elementos que vão mexer com o gráfico da função. Vamos pegar uma aplicação. Dados os gráficos das funções abaixo, definidas por f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, e g de x definida por mx mais n, determine os sinais de A, B e C. Ora, para eu saber os sinais de A, B e C, a primeira coisa que eu vou verificar é que essa primeira função f é uma função quadrática. E uma função quadrática, os coeficientes A, B e C, eles são bem determinados. Eu estou vendo que a parábola ela tem concavidade para baixo. Se a parábola tem concavidade para baixo, quem é que vê a concavidade da parábola? É o coeficiente A. E aí, concavidade para baixo, quer dizer que esse coeficiente é negativo. Estou vendo que a parábola também está tocando o eixo y quando ela está descendo. Se ela está tocando quando está descendo, eu já posso dizer que meu B é negativo. Por último, eu estou vendo que a minha parábola também está tocando o meu eixo y abaixo do eixo x, ou seja, numa altura negativa. Tá? Então, meu C também é negativo nessa parábola. Olho lá agora para a minha função afim. A minha função afim,
ela é decrescente. Como ela é decrescente, é porque o coeficiente de x, que em princípio era a, mas aqui está sendo m, é negativo. Só que ela toca no eixo y acima do eixo x, ou seja, do lado positivo. Tá? Então o n é positivo. Isso é um tipo de questão típica da EPK. A EPK gosta de cobrar questão desse tipo para você saber qual é o sinal da função. Tá? E aí, sabendo esses macetes, fica muito fácil de poder definir e dar a resposta correta rapidamente. Otimização ainda da função quadrática. A gente tem o máximo e mínimo da função quadrática, é sempre o y do vértice. Não fique pensando que o máximo é o y do vértice e o mínimo é o x do vértice, negativo. Máximo e mínimo é sempre y do vértice. O x do vértice é o que otimiza o valor, é o que torna a função máxima ou mínima, mas não é o valor de máximo e mínimo. Tá bom? Então, nos exemplos que aparecem aí, eu tenho duas parábolas, uma com cavidade para baixo, outra para cima. E essa parábola com concavidade para baixo e a outra para cima, todas as duas têm o y do vértice. Tá? O y do vértice da primeira, que tem concavidade para cima, ela tem o valor mínimo, é o ponto mais baixo da parábola. Enquanto da segunda tem o valor máximo, é o ponto mais alto da parábola. Já o x do vértice é exatamente o par que forma com o y do vértice, juntando os dois, formando um ponto do plano. E o ponto do plano, lembrando que é um par ordenado. O vértice ele é formado pelo par x do vértice e y do vértice. Tá? Agora, para terminar, a gente vai falar sobre inequações. E falar sobre inequações, resolver inequação, nada mais é do que estudar o sinal da função. Ora, se eu quiser resolver uma inequação qualquer, boto essa inequação no gráfico e verifico no gráfico como é que ela vai estar. Tá? Estudar o sinal da função é saber quando é que ela é positiva, quando é que é negativa, quando é que o gráfico está acima do eixo x, quando o gráfico está abaixo do eixo x. Vamos mostrar nesses dois exemplos aí que aparecem. Isso que acabou de ser pintado aí é exatamente a área em que o gráfico está acima do eixo x. E aí a gente tem no outro lado, na outra função, também a área em que o gráfico está acima do eixo x. Essa parte é onde a função está sendo positiva. Aí você pode pensar, poxa professor, como é que a função está sendo positiva se eu estou vendo aqui em x o valor negativo? Não é em x que a gente olha isso, a gente olha em y, tá? Olhando em y, eu estou verificando que a parábola está toda acima, nesse período, nesse retângulo, ela está toda acima do eixo, e a reta também nesse retângulo está toda acima do eixo. Então, esses segmentos que foram desenhados agora são os segmentos que representam os valores de x para os quais essas duas funções são positivas. Tá? Fazendo a mesma coisa com os lados em que as funções são negativas, ou seja, quando estão abaixo do eixo, encontramos aí esses resultados. Tá certo? Muito bem. Basicamente, o que a gente precisa fazer agora é pegar a nossa ficha, tá? Resolver os exercícios. Desejo a vocês bons estudos e paga 10 aí, porque a gente não pode parar, tá certo? Mantenha o treinamento difícil, combate fácil. Valeu, pessoal, até a próxima.